Minhas amigas, meus amigos, bem-vindos novamente ao nosso Linha de Montagem Autodata. Como vocês sabem, esse programa foi criado com o objetivo de analisar da melhor forma possível o futuro e a viabilidade do setor automotivo no Brasil. Antes de mais nada, quero agradecer a todos vocês que prestigiaram o nosso programa de estreia. Tivemos uma boa audiência no nosso primeiro programa e acredito que a tendência é de crescimento ao longo do tempo, pois sempre abordaremos temas relevantes para todos vocês. Por favor, não se esqueçam, esse programa será sempre veiculado primeiro na agência Autodata de Notícias e posteriormente ficará disponível também no canal da Autodata no YouTube para que todos vocês possam vê-lo no momento que vocês quiserem. Antes de começarmos, quero mais uma vez agradecer à Scania, que compreendeu a importância desse nosso projeto, nos apoiou para torná-lo realidade. Nós vamos agora assistir a uma mensagem da Scania. Bom, nosso entrevistado de hoje é ninguém menos que Sérgio Habib, CEO da JAC Motors, um dos mais experientes empresários do setor automotivo brasileiro. Ao longo dos anos, eu aprendi a admirar profundamente o Sérgio. Ele é um empreendedor nato, estuda o mercado como poucos e tem uma visão privilegiada sobre o futuro. Conversar com ele é sempre uma grande aula. Sérgio, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu tenho certeza que a tua experiência e visão no mercado vão ser muito valiosas para os nossos amigos, que, como você sabe, são todos pessoas que são ligadas de alguma forma a esse nosso setor. Eu gosto muito da Autodata, porque a Autodata tem uma linguagem técnica. Então, hoje nós vamos ser bem técnico naquilo que eu falo. Eu acho importante a gente dar uma noção técnica e estatística dos mercados de automóveis, Brasil, China e outros países. Beleza. Para a gente começar a nossa conversa, Sérgio, posiciona o nosso público o que é a JAC hoje, de uma forma bem rápida, por favor. Então, a JAC, como 90% das montadoras chinesas, ela não tem bons motores a combustão interna. O mercado chinês inteiro está investindo muito na eletrificação. O ano passado, 25% de todos os carros vendidos na China eram 100% elétrico e 19% eram híbrido plug-in, que dá 45% do mercado. E esse mercado está crescendo muito na China. Então, as montadoras chinesas que olham para o futuro, e elas têm razão, elas decidiram não investir mais em o que a gente chama em inglês ICE, que é Internal Combustion Engine. Ou seja, os motores a gasolina ou diesel, diesel menos, mas mesmo assim, mas gasolina principalmente, os motores a gasolina chineses, eles estão 1 ou 2 gerações atrasados em relação aos motores a gasolina das indústrias, vamos dizer, não chinesas, que aí tem que contar Coreia, Japão, Estados Unidos e Europa. Então, a JAC não vende mais carro a combustão no Brasil, a gente só vende carro elétrico. O mercado de carro elétrico no Brasil é um mercado pequeno, que não vai crescer, eu vou explicar depois por que esse mercado não vai crescer. E nesse mercado, nós vendemos o ano passado aproximadamente 2.000 carros, no mercado de 40.000, 50.000 carros, então 4% do mercado de carro elétrico, a gente só vende carro elétrico. E o nosso forte é o que a gente chama de B2B. Então, nós temos, no acumulado, 60% do mercado brasileiro de caminhão elétrico. O mercado de caminhão elétrico é um mercado não grande, o mercado de caminhão no Brasil é 130.000 caminhões. Caminhão elétrico no Brasil, ano passado, emplacou 500. Ou seja, é um mercado pequeno, é menos de 1% do mercado de caminhão, é 0,4% do mercado de caminhão. Nós temos 60% desse mercado, então a gente vende 200, 300, 400 caminhões elétricos por ano. E nós vendemos vans elétricas. O mercado de van no Brasil é 30.000 veículos, e o Brasil tem uma característica: o Brasil usa muito pouca van diesel,
para as entregas urbanas. Uhum. O Brasil usa, Fiat Strada, que é o carro mais vendido do Brasil, para fazer entregas, ou veículo de passageiro. Para você ter uma ideia, por exemplo, na Europa inteira, porque o mercado lá é 12 milhões, é 6 vezes a gente, mas lá se vende 2 milhões de vans por ano, e no Brasil se vende 30.000. Então, van no Brasil é uma coisa que o brasileiro não gosta de comprar. Dessas 30.000, 1.200 foram elétricas, ou seja, no Brasil 4% do mercado de van é elétrico. Desse mercado nós temos 50%. Tá. Então, o que é a Jaque hoje? A gente participa no mercado de carro elétrico com mais ou menos 4% do mercado, mais ou menos 1.500 a 2.000 carros, 85% para Uber, 85% da nossa venda é para Uber, que eu acho que é a aplicação ideal para carro elétrico, que é um veículo urbano. Nós temos 60% do mercado de caminhão elétrico, no acumulado de 2, 3, 4 anos, e nós temos 50% do mercado de van elétrica, ou seja, o nosso trabalho hoje é mais B2B. E pertencente ao Jaque Group tem uma marca de ônibus elétrico que chama Ankai, e nós estamos vendendo ônibus elétrico no Brasil com grande sucesso. E ônibus elétrico é o futuro da mobilidade urbana em todas as grandes cidades, porque ele custa mais caro, mas ele não polui, ele não vibra e ele não faz barulho. Para o passageiro é muito melhor e para quem está ao redor transitando a pé é muito melhor. Então o ônibus urbano elétrico, isso sim, vai crescer, vai crescer muito. Ou seja, já que está se dedicando a veículos comerciais, basicamente, né, incluindo lá no carro que você está falando que você está vendendo mais para táxi, né. Sim, É, nós também lançamos agora em dezembro uma picape diesel, tá. porque motor diesel na China ele tem tecnologia, porque tem um mercado grande de utilitários diesel na China, 4 milhões por ano, se vende 4 milhões de utilitários por ano na China. Tá. O Brasil o que a gente chama de utilitário é 400.000, mas lá é 4 milhões. E nós acabamos de lançar uma picape diesel que chama Hunter. Nós vamos vender esse ano aproximadamente 3.000 Hunters, que é 2% do mercado de picape. Então nós vamos vender esse ano mais ou menos 2.000 carros elétricos, mais ou menos 3.000 picape diesel, e o resto vai ser van elétrica, caminhão elétrico e ônibus elétrico B2B. Você está indo para um outro caminho diferente daquilo que você sempre foi. Completamente Você, diferente. ao longo da tua história, você sempre foi ousado. Você foi ousado com Citroën, Uhum. você foi ousado com a Jaque a hora que você chegou aqui, né, você em 2011, quando você trouxe a Jaque para cá, você fez uma proposta inovadora, você se eu posso usar uma figura, você foi a BYD de Sim, 2011, vai, você chegou exatamente, aqui a com uma gente assustou. proposta, você assustou o mundo, você assustou o Brasil com a Sim. hora que você chegou com a Jaque, né. E agora você está sendo pragmático, né. Assim como você foi pragmático a semana retrasada num evento que a gente teve junto a semana retrasada, né. A indústria automotiva chinesa é inegável, ela cresceu muito ao longo dos últimos anos, principalmente nos últimos 5 anos, né. A indústria automotiva chinesa hoje é a maior do mundo, ela nos últimos 4 anos ela se transformou na maior exportadora do mundo, é um negócio absurdo, É. o que a gente assistiu da indústria Foi tudo chinesa. planejado por Isso. eles, desde 2008, 2009. Você está acompanhando isso há 15 anos, você talvez no Brasil seja a pessoa que mais acompanhou isso Sim. ao longo dos últimos 15 anos, pela tua experiência com China, né. Eh, Há hoje no Brasil, é inegável isso, um certo receio com relação ao que se pode se chamar de invasão chinesa no mercado brasileiro. Você foi pragmático nesse evento que a gente teve junto, dizendo que você não acredita, você não concorda com esse termo Não, de invasão chinesa. não vai ter invasão chinesa, por uma razão muito simples. As montadoras chinesas querem exportar aquilo que eles são bons, que é carro elétrico e híbrido plug-in. Então, vamos primeiro falar de carro elétrico e de híbrido plug-in. Carro elétrico em país de renda média baixa, o Brasil tem uma renda média de $10.000, similar à do México, depende da moeda, mas o México tem 10, 11, a gente tem 10. Um número interessante, a gente tinha 10 em 2011.
Ou seja, em 14 anos, a nossa renda per capita em dólar não aumentou nada. Por causa de política econômica errada da presidente Dilma, custou caro para o Brasil. Hã, o Chile tem 18, ou seja, já é melhor, mas, por exemplo, carro elétrico no México, 2,5% do mercado. Carro elétrico no Brasil, 2,3% do mercado. Carro elétrico no Chile, 2,5% do mercado. Carro elétrico na Polônia, renda per capita $18.000, 2,5% do mercado. Ou seja, países de renda média, vamos dizer, ao redor de $10 a $20.000, carro elétrico é 2, 3% do mercado e não cresce. No Brasil, no primeiro trimestre desse ano, a indústria cresceu 7%. Carro elétrico caiu 7%. Se você olha o mercado brasileiro de automóvel, janeiro, fevereiro, março, cresceu 7% em relação a janeiro, fevereiro, março do ano passado, e no trimestre, o carnaval, ele desaparece, porque sempre é no primeiro trimestre. Tem que tomar cuidado, porque esse mês foi março, então fevereiro, mas vamos olhar o trimestre. No trimestre, a indústria cresceu 7%, carro elétrico caiu 7% no Brasil. Então, share de carro elétrico já começou a cair, vai continuar caindo. O que aconteceu especificamente com o carro elétrico no Brasil? O ano passado, nesse primeiro trimestre, se vendeu 14 mil carros elétricos, não é nada no mercado brasileiro, e agora vendeu 12.800, que é uma média de 4 mil carros por mês, 4.500 carros por mês. Por que nesses países o mercado de carro elétrico não cresce? Nesses países como Polônia, na Europa, ou Brasil, ou México, ou Chile, ou Colômbia, por que não cresce? Porque as pessoas que não têm renda muito alta, elas têm basicamente um carro em casa. Sim. A O carro da a família. a massa do mercado brasileiro tem um carro em casa. Claro que tem gente que tem 2, tem gente que tem 3, mas não é a maioria. Quando você tem um carro em casa, você tem que poder viajar com o carro. Sim. E carro elétrico, gente, não dá para viajar. No Brasil, não dá para viajar. Se você tem um carro elétrico em Belo Horizonte, entre Belo Horizonte e Vitória, que é a praia, não tem um carregador. Luque de Ferran já falava isso, né, o carro no Brasil tem que colocar a família e levar o cidadão para o Nordeste para visitar a mãe. É exatamente isso. Então, se você mora em BH e você compra um carro elétrico, você não vai para a praia. Ou você aluga um carro, mas você não vai para a praia, não tem carregador. De Belo Horizonte para Brasília, 700 quilômetros, tem 2 carregadores. 2. Ou seja, não dá para viajar. É passar raiva, né. Cuidado, você está pensando São Paulo para Curitiba. Ok, você tem alguns carregadores, não tem muito, mas você tem alguns. Mas o Brasil não é a cidade de São Paulo e não é o estado de São Paulo. De Salvador para Porto Seguro, você não vai, não tem carregador no caminho. Ou seja, não tem estrutura de carregamento do Brasil. Nós temos 13.000 carregadores. Campos de Jordão tem 2 carregadores. Nós temos 13.000 carregadores no Brasil. O Brasil é um país grande, mesmo tamanho que a China. A China tem 3,5 milhões. 3,5 milhões. A gente tem 13.000. Os Estados Unidos, uma das razões pela qual o carro elétrico não aumentou a venda, o ano passado, a venda de carro elétrico no mundo cresceu 1,5 milhão de carros. 1,2 milhão a mais foi na China, que passou de 6 para 7,200. Menos 100 mil na Europa, venda de carro elétrico na Europa caiu o ano passado. Mais 100 mil nos Estados Unidos e no Canadá. Mas 100 mil nos Estados Unidos e no Canadá não é nada. No Japão, a venda caiu. Caiu de 1,8% para 0,9% do mercado japonês. Japonês, 4 milhões de carro, não compra carro elétrico. Menos de 1%. E qual que é a tendência no Brasil? É o híbrido ou o híbrido por plug-in? Então, as marcas chinesas, e todas vêm falar comigo, 100%. Porque eles sabem que eu tenho 70 milhões de views no YouTube, eles sabem. E quando eles vêm falar comigo, a primeira coisa que eu pergunto para eles é: "Que produto você vai vender no Brasil?". "Não, eu quero vender o que eu sei fazer bem".
que é carro elétrico e do plug-in. Então, você não vai ter volume no Brasil. Porque se o mercado brasileiro de carro elétrico é 2,3% e a BYD tem 75% desse mercado, porque ela tem, como é que você cresce? E não cresce. Aliás, o primeiro trimestre diminuiu. E você vai ver abril. Porque abril do ano passado vendeu 6.000 carros elétricos e nós estamos num ritmo de 4.500 por mês. Vai cair 30%. Então o mercado de carro elétrico no Brasil não vai crescer, não tem carregador, não tem estrutura. Você pega, por exemplo, um HB20. Um HB20, você está em São Paulo, você vai para Salvador com tua família. Você vai para Belo Horizonte. Você compra um carro elétrico de 120 mil reais, que é o nosso, você tem 300 quilômetros de autonomia, na estrada você tem 220. Você não vai a lugar nenhum. Então, é assim, o carro elétrico é sensacional para uso urbano. E o carro urbano é um carro grande ou é um carro pequeno? Pequeno. É um carro pequeno. Que é a razão pela qual os carros elétricos caros no Brasil desvalorizam 50% no primeiro ano. Então, por exemplo, você pega um Porsche Taycan. O Porsche Taycan tem 500 quilômetros de autonomia. São Paulo, Campos do Jordão dá 160 quilômetros. Você não chega em Campos do Jordão. Porque você não compra um Porsche Taycan para andar 80 por hora. Opa. Bom, a 200 por hora com Waze, radar e correndo risco de multa, mas é o que o pessoal faz, você gasta 3 vezes mais energia do que a 80 por hora. Por exemplo, um Lamborghini Urus, a 90 por hora, faz 11 quilômetros por litro. A 200 por hora faz 3 quilômetros por litro. Só que o Lamborghini Urus, você para, enche o tanque e vai embora. O Porsche Taycan, andando rápido, tem 140, 150 quilômetros de autonomia, que é 3 vezes menos que nem um Lamborghini Urus. Você não chega em Campos. Um Porsche Taycan novo é R$ 1.000.000, 1.200.000. Você encontra Porsche Taycan de 1 ano por R$ 500.000. 1 ano. Você sabe quanto Porsche Taycan emplacou? O ano passado vendia 20 por mês. O mês passado, mês de março, emplacou 1. Porque as pessoas perceberam. Aí você olha a Volvo, vamos falar de carro elétrico. A Volvo vendia mais ou menos 250 carros elétricos por mês, grande sucesso, excelente produto, e hoje ela vende 350. Então a Volvo aumentou a venda de carro elétrico. Só que antigamente, janeiro, fevereiro, março do ano passado, ela não tinha o carro elétrico de 270.000. Todos os carros elétricos da Volvo eram acima de 400.000. Então 380, 400, 450, 500. Essa é a faixa de preço dos carros elétricos da Volvo, a série 40 e 60, 100% elétrica. Um Volvo, 480.000 novo, 1 ano de uso, 6.000 quilômetros, 240.000. Nossa. Você compra um por 240.000, 1 ano de uso. O que a Volvo vende hoje? Aumentou a venda. Aqueles que ele vendia antes, que ela vendia 200 a 250 por mês, hoje caiu para 80 por mês. Porque o pessoal percebeu que o carro elétrico caro desvaloriza uma barbaridade. Por que o carro elétrico desvaloriza uma barbaridade? Uma casa normal que tem 2 carros, você tem um carro de, vamos dizer, 200 e um carro de 100. Você tem um carro de 300 e um carro de 150. Difícil ter 2 carros de 300 na casa. Você tem um carro de 500 e você tem um carro de 200. É difícil ter 2 carros de 500 na casa. Você tem um carro de 800.000 e um carro de 200, 300.000. Você não vai ter 2 carros de 800.000, é raro. O problema é o seguinte, os carros elétricos caros, 400, 500, 600, 700, 800.000, normalmente é o melhor carro da casa. Normalmente. Na hora de viajar, o que você pega? Teu Creta, teu HB20, teu Nivus, porque com o Volvo você não viaja. Certo. Você não chega em Curitiba, você não chega em Bauru, você não vai para Presidente Prudente. Se você mora no Rio de Janeiro, você não vai para Búzios, você vai, que é perto, mas você não vai muito longe. Aí isso explica a questão, então, que nas últimas estatísticas da Anfávia, a venda de carros elétricos ficou estagnada em 2,5%. Exata o carro elétrico é um carro
urbano. Se você mora na cidade e você tem onde carregar, 2 coisas. Porque se no teu prédio não aceita um carregamento, todo dia, toda semana você tem um problema. Onde é que eu vou carregar meu carro? Agora, o carro elétrico barato, esse mantém valor. Sim. Por quê? Porque você tem 1.600.000 motoristas de Uber no Brasil, gente, 1.600.000 de Uber, não estou falando táxi 99. Cadastrado no Uber tem 1.600.000 motoristas. Esse pessoal é uso urbano e eles economizam R$ 2.500 de gasolina quando eles compram um carro elétrico urbano. Então, o Uber é uma demanda gigantesca para carro elétrico, mas é 2, 3% É do como a mercado brasileiro. explicação do ônibus elétrico que você falou. Exatamente. Então, no nosso caso, por exemplo, o nosso carro elétrico que a gente vende a R$ 115.000, eu vendo ele com 1 ano de uso por 95, 98, 2 anos de uso 80, 85. Por quê? Porque tem uma demanda enorme de motoristas de aplicativo que não tem crédito para comprar um carro de 110, mas que conseguem comprar um carro de 80, 85. Já o elétrico caro, ninguém mais quer comprar usado, porque o pessoal já percebeu que não dá para viajar. Um Audi e-tron 700.000, 280 com 1 ano e meio de uso, 5.000 quilômetros. Então, o carro elétrico caro no Brasil, e já está acontecendo, é só você olhar as estatísticas, o mercado de carro elétrico está baixando de preço, porque o pessoal percebeu que não dá para viajar no Brasil com carro. Na Europa também é complicado, nos Estados Unidos é quase impossível. Nos Estados Unidos, o sujeito pega o carro em Nova York e vai para o Colorado esquiar. Você não faz isso com carro elétrico. Não tem carregador. Os Estados Unidos tem 190.000 carregadores. O tamanho dos Estados Unidos não é nada. Então, carro elétrico, eu falo para o chinês: você quer vender carro elétrico? Tá bom, você vai brigar em 2,5% do mercado e a BYD tem 70% do mercado. Híbrido plug-in. O híbrido plug-in é um carro sofisticado e Vai de brigar lá em cima. concepção cara. Você tem toda a parafernália do motor a gasolina, injeção, motor, câmbio, catalisador, bico injetor, radiador, alternador, etc. Você tem toda a parafernália de um carro elétrico normal, um pouquinho reduzido, com a única coisa que você economiza é bateria, o resto você tem tudo, e às vezes você tem um motor de 200 cavalos, e uma eletrônica super sofisticada para os dois conversarem juntos. Então é um carro complexo. Esse carro é um carro de 200 a 300 mil reais. E aí, vamos olhar a estatística. 70% do mercado brasileiro é abaixo de 160 mil reais. Preço de lista. No Cacau lá você paga menos. 70% do mercado é abaixo de 160 mil reais. E 6% é acima de 300. O que se vende acima de 300? Premium, Audi, BMW, Mercedes, Volvo, etc., Porsche, Land Rover. Quem compra esse tipo de carro não vai comprar um carro chinês. E picape super equipada, Toyota Hilux equipada, Ranger super equipada, Ram, etc. Quem compra esse tipo de carro não vai comprar um SUV, Sim, que é o pessoal do interior. que é o agrário, que tem dinheiro. Lá tem dinheiro. Quanto sobra para as montadoras chinesas trabalharem? Matematicamente, 24% do mercado. Porque esses plug-in estão todos acima, na realidade eles estão acima de 200, mas eles estão entre 160, se você quer perder dinheiro, você vende, que nem a BYD, você vende a 160 e perde um dinheirão, ou, mas você está acima de 160. Então, você trabalha em 24% do mercado brasileiro, 24. A Chery tem 2,4% do mercado brasileiro, e ela vende os carros exatamente nessa faixa de preço, acima de 170, abaixo de 300. Pode ter 310, 320, mas é preço de lista. Ela tem 10% do mercado onde ela atua. Gente, é muito bom. A Caoa Chery, eles são muito competentes. Eles têm 10% do mercado onde eles atuam. Mas com carro específico. E a BYD, ela tem 2%, o mercado de carro elétrico no primeiro trimestre deu 2,5%, mas vai cair agora, porque o mercado de carro a combustão vai subir, porque janeiro, fevereiro, março são fracos, e elétrico não vai aumentar muito, aliás vai diminuir. Agora o que esperar? Nós temos a BYD falando que vai produzir aqui, GWM falando que inaugura a fábrica agora
daqui a alguns meses, e mais umas 2 ou 3 fábricas falando que vão colocar a fábrica no Brasil, chinesas. O que esperar dessas fábricas todas Então, do o futuro? que se é o que eu falo para eles, eu falo o seguinte: se você quer ter volume no Brasil, você tem que ter motor 1.0 flex turbo, Mas nenhuma delas tem. nenhuma delas tem. E para ter, você tem que investir US$ 500 milhões para fazer um motor desse, você tem que testar para ter certeza que ele aguenta um bom tempo e, é um motor que é uma jabuticaba, ele só serve para o mercado brasileiro. Que acontece quando você investe US$ 500 milhões para o mercado de um carro que você só vai vender do Brasil? Porque na Que é China o que ninguém compra. a Hyundai fez isso aqui. É o que a Hyundai fez. Então o que acontece? Quando você faz isso, você perde toda a sua vantagem competitiva chinesa, toda, Sim. porque é um motor que você vai depreciar e investir pro Brasil. Não vende no Chile, não vende na Colômbia, não vende no México, não vende em nenhum país do mundo. Aí Lá é 1.2, 1.3, 1.4. Isso é por causa da fiscalização brasileira, você paga menos IPI com motor 1.0. "Ah, eu não quero fazer motor 1.0 turboflex". Tá bom, então você vai trabalhar em 58% do mercado brasileiro. Tira 6% do prêmio, porque lá você não vai vender, então você está trabalhando em metade do mercado. Primeiro, porque aquele mercado lá você não vai atingir. Segunda coisa, o chinês, o chinês quando ele compra um carro, lá tem espaço, é como Estados Unidos ou como o Brasil, eles compram um carro grande. O grosso do mercado chinês é SUV acima de 4,50 m, são carros grandes. É o Song. Esse é o coração do mercado chinês, é o Song. O coração do mercado brasileiro é o HB20, sim. que eles não têm. É o carro de 180, R$ 90.000. Então é 80, 90, 100, 110, 120. Esse é o coração do mercado brasileiro. Então, vai todo mundo se precipitar num mercado de 160 a R$ 300.000, que é um mercado que é 25% do mercado brasileiro, e no meio desses 25 você tem picape, você tem um monte de produtos. Você tem a Toyota, metade da venda da Toyota é de 160 a 300.000. Você tem a Honda com o CR-V, você tem, ou seja, eles querem quanto desse mercado? Se pegarem 10% desse mercado, é muito bom. A Great Wall tem 1,2% do mercado brasileiro. A Great Wall dá uma pesquisa, anúncio de início de fabricação da Great Wall no Brasil. Eles falaram que ia começar final de 22, depois final de 23, depois final de 24. Agora 25, Eles dizem: é, "Vai lá, pra ver se vai ver a fábrica, não tem uma máquina lá". Então, por quê? Porque eles perceberam que fazer carro no Brasil com integração local custa o mesmo preço que fazer na China e pagar os 35% de alíquota de importação, porque o Brasil é um país caro para você produzir. Então é assim, o único chinês que pode ter volume no Brasil é o cara que decidir fazer o que a Hyundai fez, um motor específico, e o HB20 só é vendido no Brasil. No México não vende HB20, na Índia não vende HB20, na Europa não vende HB20, na Coreia não vende HB20. Eles fizeram um carro para o Brasil. Conclusão: quando você faz um carro para o Brasil, com motor para o Brasil, você perde toda a economia de escala. O pessoal da Autodata sabe, indústria automobilística tem que ter escala. sim. Aí, assim, você pega a Hyundai no Brasil, ela vende 8% do mercado brasileiro, oscila de mês a mês, mas vamos dizer 8%. O mercado é 2 milhões, ela vende 200.000 carros. A Fiat vende 520. Quem tem custo mais baixo de produção? A Fiat ou a Hyundai, que faz 200.000, eles fazem 520. Sim. Eles compram 1,5 milhão de farol por ano, a Hyundai compra 400.000. É óbvio que a Fiat tem um custo mais barato de produção. Conclusão: no Brasil, a Fiat vende um carro a 80, 90, 100, 110, 120 e ganha dinheiro. A Hyundai vende carro nessa faixa de preço e não ganha dinheiro. Como é que eu sei que a Hyundai não ganha dinheiro no Brasil? Porque eles não divulgam. Porque eles nunca mais lançaram mais nada no Brasil. A Hyundai, o ano passado, vendeu 7.200.000 carros. 7.200.000. A Volkswagen vendeu 9.200 e a Toyota vendeu 10.800. A Hyundai é a terceira maior montadora do mundo. Por que não fizeram uma fábrica daqui aqui? Porque eles olham os números e falam: "Uau, a gente não ganha dinheiro nesse país. Vamos segurar o que a gente tem e vamos com calma". Aí você olha, por exemplo, a Honda.
A Honda não renovou o Honda Civic no Brasil, que ela vendia a R$180 mil. Por que a Honda não renovou o Honda Civic? Ele vendia 4 mil por mês, hein? Porque quando eles apresentaram o projeto do novo Honda Civic, que agora é importado, não vende mais nada, para o board lá da Honda, alguém lá, o CFO, falou: escuta, você quer que eu invista $500 milhões num país e você não ganha nada nesse país? Esquece. Ah, mas eu vou perder share. E daí? Já não ganha? Então, o que acontece? A Honda tinha 7% do mercado, tem 3,5%. Parou de fazer o Civic. Por que a Honda parou de fazer o Civic? Porque quando você faz um carro europeu, um carro, vamos dizer, sofisticado no mercado brasileiro, o custo é caro e o brasileiro não paga preço, não tem renda para pagar. Então é assim, o Brasil, é que a gente não percebe que a gente é brasileiro, mas o Brasil é uma jabuticaba. Nenhum país do planeta Terra tem 42% do mercado com motor 1.0, flex, que é uma tecnologia toda especial. Aí a BYD falou: eu vou pôr um motor a gasolina no Dolphin, que aí vende. Aí vende. Porque aí você pode viajar, não precisa carregar e tudo. Gente, um monte de gente da Autodata é engenheiro. Você colocar um motor térmico numa plataforma que foi feita para ser elétrico é impossível. Não Tem que mexer em cabe. Não cabe. É. O Dolphin tem 2,70 de entre-eixos Tá. para 4,07 m. 2,70. Um carro a combustão com 4 metros, 4,07 m, tem 2,50. É outro projeto. Gente, não dá. Você tem um eixo de... Assim, não dá para você pôr um motor a combustão num carro que foi projetado Elétrico. para ser elétrico. Não cabe. Então você tem, por exemplo, um 208, ele é elétrico, híbrido e gasolina, mas ele foi projetado assim. Ele não é ótimo em nenhum dos 3 casos. Ele não é ótimo para ser elétrico, que o entre-eixos é menor, mas você consegue, com a mesma plataforma, o mesmo farol, o mesmo para-brisa, fazer 3 produtos diferentes. Mas na China, não. Então, se a BYD quer ter share aqui maior que os 3,5%, 4% que eles têm, eles vão ter que lançar um carro, eles podem até chamar de Dolphin, mas não é o Dolphin, é uma plataforma só para o Brasil, que eles não têm lá, com motor só para o Brasil, que eles não têm lá. Cadê a economia de escala? Não vai valer a pena. Quer dizer, ele até pode fazer e falar: eu vendo 4 milhões e 200 mil carros, eu estou crescendo, eu vou perdendo dinheiro no Brasil durante 10 anos, que na Ford perdeu. Aí talvez ele faz tudo isso e ele chega a 6 ou 7% do mercado, perdendo dinheiro todo ano. Todo ano. Mas para quê? Então, para quê? Chega uma hora, e tem mais. O governo chinês já avisou em reunião com todas as montadoras chinesas, e o governo chinês, quando ele avisa, todo mundo obedece, que eles querem que as indústrias chinesas de carro invistam na China, para criar emprego na China. O interesse do governo chinês é dar emprego para 1,4 bilhão de pessoas que tem Isso lá. é muito importante. Eles não estão preocupados em fazer fábrica no Brasil ou fazer fábrica na Europa. Eles querem Eles empregar podem até fazer, mas não é. 1.400 chineses. O problema deles é lá. 1.400 1,4 bilhão. Então, o governo chinês não vai ajudar a montadora chinesa a fazer fábrica no Brasil perdendo dinheiro. Ele vai chamar o cara e falar: escuta, investe aqui. Esquece. Investe aqui. É. Então, assim, quando você olha o produto que vende na China, que é carro de 4,5 metros, 4,80, 4,60, o coração do mercado chinês é esse. O T-Cross lá não vende o Polo, não tem mercado para Polo lá. Tem para Golf e para Passat. Para Polo ninguém compra, é muito pequeno. Então, o que eles são bons, não tem mercado aqui. Então, híbrido plug-in, por enquanto é 3% do mercado brasileiro. Estou falando híbrido plug-in. Não vai crescer. E nós temos outro problema para híbrido plug-in, que é o seguinte: na Europa, híbrido plug-in está desmoronando de venda. E nos Estados Unidos também. Qual é o problema do híbrido plug-in? O problema do híbrido plug-in é que, se você carrega ele 3, 4, 5 vezes por semana, é um produto sensacional. Mas meu genro tem uma BMW X3 híbrida plug-in. Sabe quantas vezes ele carregou? Nunca. Põe gasolina e Põe gasolina e pronto. Conclusão,
ele faz 7, 8 quilômetros por litro na cidade, ele não usa o benefício livre do plug-in. Porque é complicado para carregar, tem que levar para carregar, ele nunca carregou. Tem que achar o carregador. Então, na Europa, tem um chip, depois do Dieselgate, que todos os carros têm um chip que mede o consumo médio do carro para verificar se as montadoras não estão mentindo na emissão de CO2. Porque lá você paga multa se você emite CO2. CO2 é consumo de combustível, é a mesma coisa. 1 litro de gasolina para queimar gera 2,5 kg de CO2, para vocês terem uma ideia. Então um carro que faz 10 quilômetros por litro, ele gasta 250 gramas de CO2 por quilômetro rodado, e você paga a multa. Então, esse chip, ele mede o consumo médio, e na média, as pessoas na Europa gastam entre 10 e 15% a mais que o consumo dado pela montadora. E o governo acha isso normal. O Dieselgate, os caras lá gastavam 2 vezes mais. O que acontece? O híbrido plug-in, o consumo normatizado, quando você usa bateria, é 50 quilômetros por litro, 45 a 60 quilômetros por litro. Fantástico. Sabe quantos carros estavam gastando na Europa? 8,5. 5 vezes mais. 5 vezes mais que o consumo normatizado. Por quê? Porque ninguém carrega. Aí eles começaram a estudar, porque eles davam um bônus ecológico quando o cara compra o híbrido plug-in. E ninguém carrega na Europa. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma pesquisa, porque eles falaram, isso é fraude, é grave. Então, não. O que acontece é o seguinte, 88% das pessoas que têm carro híbrido plug-in na Europa, que é um carro de empresa, não carregam nunca. E 75%, quando ele compra com o dinheiro dele, não carrega nunca. Certo. Se é carro que a empresa te deu, você nunca carrega. Você não quer o híbrido, você não quer um elétrico. Você entendeu? Foi a empresa que te deu o carro de função. Então, na realidade, o que eles fizeram? Quando eles perceberam isso, em 2023, cortaram todos os bônus, que davam 7.000 euros quando você comprava o híbrido plug-in. Cortaram todos os bônus do híbrido plug-in na Europa. A venda, caiu. Aí, agora, esse ano, na França, quando você compra o híbrido plug-in, você paga uma multa. Porque na França, você tem um sistema de malus e bonus. O bonus é o bônus ecológico. Hoje é 4.000 ou 2.500 euros por carro, era 7. A venda na França parou de crescer, está em 19%, não cresce mais nada. E o híbrido plug-in, você paga mais ou menos 3.000 euros de multa. Então, quando você compra um híbrido, chega um papel do governo, só comprou o híbrido plug-in, por favor, deposite 3.000 euros na conta do governo. Porque você paga a multa pelo peso, ele é mais pesado, Certo. como eles sabem que ninguém carrega. Aí as pessoas me perguntam, na Europa também, eu vendo caminhão elétrico e ônibus elétrico na Europa. É bom eu comprar o híbrido plug-in? Eu digo o seguinte, se você carrega todo dia, compra. Mas, por exemplo, se você viaja muito, tem gente na Europa que pega a estrada e faz 500 quilômetros 1.000 quilômetros cada fim de semana, vai para casa as estradas são boas lá. Não compra o híbrido plug-in, porque o híbrido plug-in na estrada, qualquer um, você tem 100 quilômetros de alegria, onde você tem bateria, se você carregou antes de viajar, e depois você tem um carro que é 300, 400, 500 quilos mais pesado, que só anda só usa o motor a gasolina. E eu viajo no motor, Se eu não me engano. o problema é o Ele é seguinte, pesado. ele é pesado. É. Então, você pega um Song no Brasil, o Song tem motor de 130 cavalos, pesa quase 2 toneladas. Não é? Graças ao peso potência do no milho quando acabou É. a bateria. Então, se você viaja muito, não compra um híbrido Passar plug-in. pela estrada depois. Mas é isso que os chineses têm lá, para vender para cá. Então, eu falo com as marcas chinesas, não, aqui eu só quero trazer carro elétrico e o do plug-in. Eu falo, tá bom, quantos carros você quer vender por ano aqui? Eu quero vender 5% da minha cabeça. Eu falei, esquece. Não vai. Mas não vai vender, não tem mercado. O mercado inteiro é 5% entre híbrido, plug-in e elétrico. Como é que você quer ter 5% do mercado brasileiro? A BYD consegue ter 3,5% a 4%, parabéns, baita trabalho, mas não vai crescer. Para crescer, tem que lançar carro abaixo de 160 com motor a Pode botar gasolina. quanto anúncio quiser na televisão que não vai vender. E aí, o que acontece? O dia que você lança, e é isso que é importante, as montadoras que estão implantadas no Brasil entenderem.
Se você investe numa jabuticaba para o mercado brasileiro, que é um HB20, ou todos os carros da Fiat, que a Fiat vende no Brasil, não são vendidos em nenhuma, não são vendidos na Europa, nada. E a Fiat no Brasil é um caso estrondoso de sucesso. A Fiat, o ano passado, me deu 1.250.000 carros, 520 no Brasil, Sim, 185 na Itália. Vende 3 vezes mais aqui do que lá. sim. E ganha dinheiro aqui. Por quê? Porque Mas eles têm o volume ganha e eles fazem carros adaptados ao gosto brasileiro. Carros bonitos, sim. relação, vale quanto pesa, muito boa, Ganha pouco, mas ganha muito lá, vai escala. e eles não conseguem, as outras montadoras que chegam aqui não conseguem brigar em escala com eles. O Brasil é exatamente como a Índia. Na Índia tem uma lei, o mercado indiano hoje é 4,5 milhões de carros. E esse vai crescer, porque lá tem 1,5 bi de habitantes. Na Índia tem uma lei fiscal que carro abaixo de 4 metros paga 15% a menos, 15 pontos a menos de imposto que carro maior que 4 metros. Primeira coisa, não tem nenhum carro metro de. Lá não dá para vender Dolph, que é 407. Você tem que fazer carros abaixo de 4 metros. É uma barreira, porque vira uma jabuticaba indiana, sei lá, um Uhum. curry. Por quê? A Suzuki Maruti tem 40% do mercado lá, porque ela tem um monte de SUVs e carros, 398, 399, 396, Tudo batendo 395, recorde. e ela vende 2 milhões de carros. Aí chega uma Toyota, ou ela briga em metade do mercado, que lá metade do mercado é abaixo de 4 metros. Uhum. E nesse caso o mercado é pequeno. E se ela quer brigar com a Suzuki Maruti lá, quanto ela vai vender? 100 mil carros? Eles vendem 2 milhões. Certo. Conclusão, eles têm escala, que nem a Fiat tem aqui. Agora deixa eu mudar um pouquinho. Brasil foi o mercado que apresentou percentualmente maior crescimento no ano passado. E esse ano, nos 3 primeiros meses, continua crescendo, apesar de juro alto, inflação, Lula perdendo audiência, etcétera. Que explica isso, cara? O que acontece é que o Brasil tem 220 milhões de habitantes, e para 220 milhões de habitantes, o nosso mercado é muito pequeno. 2,5 milhões para 220 milhões de habitantes é um mercado muito pequeno. O mercado de carro, vamos falar por zona, o mercado de carro é o seguinte, vamos falar dos Estados Unidos. O mercado de carro nos Estados Unidos parou de crescer, desde 1990. Em 1990 vendeu 15 milhões de carros nos Estados Unidos, o ano passado vendeu 15 milhões. Só que em 1990 tinha 250 milhões de habitantes, hoje tem 340. Ou seja, o mercado de automóveis desmoronou lá, mas como a população cresce, o volume segura, mas por habitante o mercado caiu. Aí você pega a Europa. A Europa o ano passado, olha essa estatística, gente. A Europa o ano passado vendeu a mesma quantidade de carro que em 1972. 1972. Porque o que acontece na Europa? Na Europa a população cresce muito pouco. Os Estados Unidos foram de 250 para 340 milhões de habitantes, e a Europa tem que tomar cuidado que às vezes tem Inglaterra na estatística, às vezes não tem, mas na Europa a população nos últimos 40 anos, de 90 até agora, cresceu 10%. Lá cresceu quase 30% nos Estados Unidos. Conclusão, lá o mercado está caindo. O mercado europeu fez 17 milhões de carros faz uns 10 anos, hoje faz 12. Porque como a população não cresce, e por que o mercado cai? O mercado cai porque as pessoas têm outras opções de mobilidade. É frequente hoje você ter vamos dizer, jovens adultos de 19, 20, 21, 22 que não têm carteira, anda de Uber, não tem carteira. Eu, se olha a minha carteira, eu tinha 18 anos e uma semana. Meus filhos também, que têm 40 anos, mas o jovem de hoje Não tá me não é prioridade dele. Então, onde é que o mercado vai crescer? Porque na Europa não cresce, no Canadá não cresce, nos Estados Unidos não cresce, na Austrália não cresce, mesmo quando a população cresce. E se a população cresce pouco, o mercado cai. O mercado vai crescer em países onde o índice de motorização ainda é baixo. Brasil, China, Índia. Então, na China, o mercado na China no ano passado foi 31 milhões de carros, 27 de carro de passageiro, 4 milhões de comerciais leves. 31.
Estados Unidos, Canadá, não vamos incluir o México, Estados Unidos, Canadá deu 17, Europa 12, Sudeste asiático 10, com 4 e pouco no Japão. Então, nesses mercados aí mais desenvolvidos, o mercado de carro vai, se a população crescer razoavelmente, o mercado segura. Se a população cresce menos, o Japão vendia 5 milhões de carros, agora vende 4.300, Uhum. porque a população lá não cresce. Então, onde é que o mercado tem possibilidade de crescer? Em países como o Brasil, que ainda é muito pouco por habitante, China e Índia. Nesses países, o mercado, a tendência é continuar crescendo. Não vai crescer muito, mas vai continuar crescendo. Eu não acredito que a gente volte nos 3.600 que a gente já bateu, Bateu até. porque na época, onde fez isso, os bancos financiavam em 5 anos sem entrada. E nenhum banco hoje financia em 5 anos sem entrada. A gente chega nos 3 milhões? Nos próximos 4, 5 anos, sim, mas vai crescer devagar, 5, 6, 7%. Nós não vamos ter a explosão que a gente teve, que aquela explosão, o crédito ajudou, mas os bancos perderam muito dinheiro. Os bancos perderam uma fortuna financiando 5 anos sem entrada para o mercado brasileiro. Você sabe como funciona quando você financia um carro nos Estados Unidos? Hum. Nos Estados Unidos, quando você financiar um carro nos Estados Unidos, você assina uma carta, está junto com a documentação do banco. E o banco guarda uma cópia da tua chave. Você não pagou a Opa, te vai e pega. não pagou a terceira prestação, eles pegam um bounty hunter, um caçador de recompensa, o Vai. trabalho dele é esse. Ele vai na tua casa, ele segue você, você estaciona no hipermercado ou no restaurante, ele pega a chave dele, entra no carro e leva embora. Agora já estão retomando aqui no Brasil também, acho que essa semana foi o primeiro caso. Então, no Brasil, quando o cliente não paga, para você recuperar o carro, é 1 ano, 2. E você recupera o carro com um monte de multa, multa de rodízio, faixa de ônibus, multa de, porque o cara que sabe que vai EPA perder o carro, atrasado. ou seja, e nos Estados Unidos, a multa, e na Europa, a multa não é do carro, a multa é do CPF. No Brasil, isso é terrível, a multa é do carro. Então, o banco no Brasil, quando financia e você não paga as prestações, ele perde um montão de dinheiro. Lá, se você toma multa, a multa está na tua pessoa física, não está na placa. Tá. Número 1. Número 2, 3 meses você recupera o carro. Você manda alguém lá, se é um carro caro, ele ganha É um 2, 3. negócio isso nos Estados Unidos. Claro, tem gente que vive disso. Tem gente que vive Vai disso. lá e retoma Ele lanche. pega o carro no manobreiro, no manobrista do restaurante. É. Você chega lá, dá tua ficha e fala: "Ó, o fulano aqui já pegou teu carro", chegou alguém e pegou. É, tem seriado de televisão que mostra isso. Então, aqui no Brasil você não consegue. No Brasil, o mal pagador, ele se sai relativamente bem em relação ao bom pagador, lá não. É até engraçado isso. Sérgio, muito obrigado, eu tenho certeza que os nossos amigos do setor automotivo gostaram muito dessa aula que você Tem dados interessantes. muito obrigado. Obrigado.